Fala operador, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tempos gráficos mais recomendados para quem está iniciando na Bolsa de Valores, especificamente em Day Trade. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e ative as notificações para você poder receber os nossos conteúdos em primeira mão, ok? Vamos lá galera, assim, falando de Day Trade, quando a gente falando de iniciante, né? Qual o melhor tempo gráfico para se operar? Eu vou trazer para vocês aqui três tempos gráficos, 2 minutos, 5 minutos e 15 minutos, com a seguinte instrução aqui. Quando a gente fala, a gente também tem tempos gráficos de 60, que é de 1 hora, 120, né? Diário, dependendo do tipo de operação. Mas day trade, eu acredito que para análise esses três tempos gráficos são os principais utilizados hoje, tá bom? Então, assim, o primeiro ponto, quando a gente fala de um time frame 2 minutos, logo a gente está dizendo, e a gente consegue observar isso na prática, eu vou mostrar isso para vocês, ao ruído, né? Então, assim, quanto menor o time frame, mais ruído existe dentro do mercado. Então, vou pegar um exemplo para vocês aqui. Vamos falar de movimentação aqui, de alguns pullbacks que acontecem durante o dia. Se a gente pegar aqui ó, o time frame de 2 minutos, olha como ele se comporta. Dá uma olhada nisso aqui. Né? A gente fala, é a movimentação. Olha como é a movimentação desse gráfico. Olha a movimentação dos 5 minutos. Aqui deu um pullbackzinho pequeno, aqui subiu, aqui retraiu, subiu, retraiu e assim foi indo, né? Tá vendo, ó? Aí se a gente fala de 15 minutos, a gente começa a perceber o quê? Começa a perceber que o gráfico ele se torna-se um gráfico mais limpo, né? Então a gente tem aqui uma retraçãozinha aqui, aí tem uma outra impulsão, aqui deu uma lateralização, aí teve uma outra impulsão, retraiu aqui, subiu um pouquinho e foi. Então olha aqui para vocês verem a movimentação que a gente tem. Então assim, quanto menor o time frame, mais movimentação a gente vai ter, mais volátil ele vai ficar o gráfico, né? Esse sobe e desce frenético aqui. E quanto maior o gráfico, mais o sinal vai ser mais claro, tá? Um outro ponto que eu queria comentar com vocês aqui também. Quando a gente fala disso, a gente pode sinalizar a seguinte situação. Aqui é uma média móvel. Olha a distância do preço para a média móvel. Tá vendo? Praticamente no time frame de 2 minutos, o preço ele acompanha a média móvel, horas ele passa para baixo da média móvel, horas ele está em cima da média móvel, tá vendo? Para cima, para baixo da média aqui, rompeu para baixo, para cima. Já no de 5 minutos, olha aqui, o movimento começa a ficar um pouquinho mais limpo, né? Aqui ele passa para baixo da média móvel, aqui também ele passa para baixo. No de 15 minutos, então, nem se fala, né? O preço praticamente ficou limpo, com uma tendência bem definida, ok? Então, essas são uma das características que a gente consegue identificar dentro disso. Então, a gente faz o seguinte: a gente geralmente usa de um time frame para o outro quando a gente quer fazer uma operação? Sim, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Um exemplo bem claro aqui disso. Quando a gente vai fazer uma entrada, eu vou pegar aqui, ó, o gráfico de 15 minutos. A gente tem um pullback aqui, ó, tá vendo? Ó, que se formou aqui. O mercado teve uma primeira retração, perdão, uma primeira expansão de 2 candles. Logo ele deu uma retraída, mas ele ficou com um candlezinho bem pequenininho aqui, um martelinho bem pequenininho, né? Aí a dúvida é, e aí? Isso é um pivô de alta, não é? E às vezes para confirmar essa tendência de um pivô, para sinalizar a entrada do meu trade, que possivelmente poderia estar entrando num trade no rompimento dessa máxima, né? Como é que eu vou confirmar isso? Aí sim eu posso vir aqui, diminuir o gráfico, ver o gráfico de 5 e olhar e confirmar no gráfico de 5 minutos que realmente trata-se de um pivô. Então eu posso estar alternando, acompanhar no gráfico de 15 e acompanhando e validando a minha entrada no gráfico de 5.
Gráfico de 2 eu já não aconselho, porque realmente, como eu falei, é o gráfico que tem uma movimentação muito dispersa e isso pode atrapalhar um pouco, tá? Então, essa aqui é mais uma situação. Então, qual é a conclusão aqui para quem está iniciando? O gráfico de 5 minutos, de qualquer forma, é um gráfico mais ideal para quem está iniciando no day trade. Por quê? Porque ele é um gráfico mais limpo, né? Ele mostra um movimento mais linear, tá vendo? Ele mostra um movimento mais linear do mercado, mais limpo, com uma expansão maior dos candles, tá vendo? Ó? Então você consegue verificar melhor a tendência. Um outro ponto importante por ele ser assim, ele acaba te dando menos entradas, entendeu? Ao passo que um gráfico de 2 ou de 5 minutos, você tem aqui, se você for tiver um perfil muito agressivo, que não é o caso de quem está iniciando, você tem diversas entradas. Se a gente falar aqui de entrada com rompimento de pivô, quantos eu tenho aqui no 2 minutos? Rompimento de pivô, rompimento de pivô, rompimento de pivô, tá vendo? Ó? Ao passo que no de 5, ó, vai ficando mais, vai diminuindo. Quando fala então no de 15, olha só. Tá vendo? Então assim, bem menor, né? Então, o de 15 minutos para quem está iniciando é um gráfico ideal, tá? É o gráfico mais promissor para poder iniciar dentro do day trade por conta desse movimento mais limpo, tá vendo? O gráfico, quando a gente fala de day trade, a gente sempre vai procurar buscar dentro do gráfico um gráfico mais linear, sem tanto pavio, que tem um movimento mais claro para a gente operar. Olha a diferença do 2 minutos. 2 minutos você começa a ver o movimento desse gráfico, você fala, pô, onde eu vou entrar aqui? É um rompimento é um pivô, não é? A hora ele está em cima da média móvel, a hora ele está abaixo, ao passo que o 15 minutos não, tá vendo? E essa questão que eu falei para vocês. No 15 minutos vocês vão ter menos entrada, tá? Logo, a sua análise ela pode ser um pouco mais criteriosa, tá? E vai fazer com que você se exponha menos dentro do mercado. Aqui é um exemplo, ó, que eu dei para vocês. Se eu uso um setup de rompimento de pivô, olha que movimento bonito aqui, ó. Veio até aqui, retraiu, aí deu essa pancada, né? Eu estaria esperando aqui o movimento desse pivô aqui, né? Para entrar dentro do trade. Então você vê, e assim ele seguiu linearmente, bem claro, o seu movimento de alta. Então, com certeza, esse é um gráfico muito mais tranquilo para você poder operar o de 15 minutos. É um gráfico realmente que é muito indicado aí por grandes trades aí. Grandes trades operam o gráfico de 15 minutos por essa questão, por ter esse movimento mais claro e usam dos 5 minutos apenas para validar a sua entrada, o seu gatilho de entrada, tá bom? Então assim, vai começar no day trade? Começa pelo gráfico de 15 minutos, pode usar o de 5 para validar, tá? Mas a não ser que você seja um cara mais agressivo, né? Mas a gente, quando fala de agressividade no mercado, a gente fala já para uma pessoa que já tem bastante experiência dentro do mercado. Aí você pode usar o gráfico aí de 2 minutos com a intenção de procurar mais entradas, fazer mais trades, que é isso que vai gerar o gráfico de 2 minutos. O de 5 ainda é o intermediário, ok, muita gente opera no de 5, eu mesmo opero no de 5 minutos, ele dá boas entradas, traz bons resultados, mas quando eu iniciei, e a dica que eu dou para quem está iniciando no day trade em ações, ou seja, em mini contratos, procure usar o de 15, por conta dessa situação, tá? De você ter um movimento mais claro do mercado e facilitar a sua entrada e repetindo novamente, menos exposição, ele vai te dar menos entradas, você pode desenvolver um setup aí, possivelmente o número de entradas do seu setup vai ser bem menor do que no de 2 ou de 5, logo você vai ter menos exposição e menos perca. E, consequentemente, você pode acertar mais os seus setups por conta dessa situação do gráfico. Tá bom, pessoal? É isso mesmo. Foi muito rápido. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Se você gostou desse material, se de alguma forma ele acrescentou ao seu operacional, eu vou pedir para você dar um like no vídeo aí e compartilhar esse material com quem você acha que pode servir. Tá bom? Um abraço aí, operador, e até o próximo vídeo.